Nós estamos em uma série de mensagens, Direção Divina. 7 decisões para mudar a sua vida. Na primeira mensagem, nós falamos sobre começar. Depois, nós falamos sobre parar. E hoje nós vamos falar sobre permanecer. E o nosso texto base dessa série está em Salmos 32, 8, que diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. E hoje nós vamos aprender com a experiência e uma história que ela é tão linda, tão extraordinária, que muitas vezes quando nós lemos sobre a história de Ruth, nós não temos dimensão de tão extraordinária que é essa história e quanto que nós podemos aprender. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16 ao 18. Ruth, capítulo 1, dos versículos 16 ao 18. Vamos ver aqui quais são os conselhos, ou o que nós podemos aprender com essa experiência, com a história de Ruth. Versículo 16. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. E esses versículos talvez você possa ter visto em algum convite de casamento. Porque é muito comum, talvez até você que já é casado, que já casou, tenha usado no seu convite, porque é uma declaração linda. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. E o mais engraçado de quando nós lemos essa passagem é que muitas vezes nós não entendemos a profundidade de quando isso foi dito. Ruth não fala isso para o marido dela. Ela fala isso para a sogra dela. E o mais engraçado é que as pessoas não usam a segunda parte. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Só fica com a primeira parte, né? O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Mas você está tomando ciência de uma outra parte que diz: se eu me separar de ti, se não a morte, que Deus me castigue com todo rigor. E William Shakespeare diz: às vezes tenho mais vontade de ficar do que o desejo de partir. Na nossa primeira mensagem, nós aprendemos sobre começar. Começar de onde você está. Na nossa segunda mensagem, nós aprendemos sobre parar. Paradas estratégicas, fazer paradas com um propósito. Mas hoje nós vamos aprender sobre permanecer, sobre não desistir. E muitas vezes nós temos vontade de desistir. Eu já tive vontade de desistir de um monte de coisa. Às vezes nós ficamos na dúvida: devo ficar no meu emprego ou devo sair? Devo fechar esse negócio ou eu devo insistir mais um pouco? Devo perdoar e dar mais uma chance nesse relacionamento ou eu devo acabar com tudo? Será que devo fazer esse curso que eu já abandonei tantos cursos, comecei o primeiro período, fui no segundo período, achei que eu ia... Não é esse. Quantas coisas inacabadas. As decisões, elas fazem parte da nossa vida. Manter a rota nunca será uma opção simples.
Antes de decidir, você precisa ter muito claro se você está escolhendo desistir porque é a coisa certa a fazer ou porque ir embora, às vezes é mais fácil. Enfrentar o problema é mais difícil. Ir embora é mais fácil. Aguentar firme nunca vai ser fácil. E nós vemos aqui que Ruth, ela estava em uma situação, ela falou, não, eu vou com você. Existe um poder muito poderoso em ficar, em permanecer, em não desistir. E a grande questão é, como decidir em um momento de encruzilhada da vida? Como decidir? Como decidir se eu começo, se eu paro? Como decidir se eu permaneço? Como decidir se eu não vou desistir? Como eu falei com vocês no domingo passado, a nossa vida ela é repleta, ela é cheia de decisões. Da hora que você acorda até a hora que você dorme. E é com base nessa pergunta que eu quero trazer aqui para vocês 4 conselhos baseados na experiência de Ruth. Para você permanecer e chegar no seu destino final, não desista diante das dificuldades. Olha o que o versículo 3, 5 fala. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Essa história, ela começa com uma tragédia, onde a mulher, ela perde o marido e depois ela perde os 2 filhos. Diferente do nosso contexto hoje, onde se o marido ele era registrado, se o marido tinha um emprego, dependendo de qual emprego, e se esse emprego ele era registrado, ela vai receber o quê? Uma aposentadoria. Dependendo do emprego, ela vai receber uma indenização. Se esse marido vier a morrer e eles tiverem uma fazenda, de quem que vai ser a fazenda? Dela. Se eles tiverem um comércio, de quem que vai ser o comércio? Dela. Na época de Noemi, não era assim. Se o marido morresse, quem ficava com as propriedades eram os filhos. Se os filhos morrem, ela fica sem nada. Ela perde até a propriedade, até a casa dela morar, ela perde. E ela se vê nessa situação. É uma dificuldade, é ou não é? 2 noras, sem nada. O que ela tem para oferecer para essas noras? E o que acontece? Qual que era o contexto? O que ela precisava? Noemi, ou as noras, elas precisavam de um resgatador. O resgatador, ele precisava ser alguém próximo, ter algum parentesco próximo. Só que esse resgatador, ele não vinha para resolver apenas a questão da propriedade. Ele tinha que casar com Noemi ou com uma das noras para que pudesse resgatar elas e a propriedade. Como elas não tinham mais nem o marido, nem filhos para que pudessem tomar posse das propriedades, o que elas estavam sujeitas? A viver como pedintes. A viver à beira do caminho, pegando o que restava. E o que ele tinha que fazer também? Qual que era o papel do resgatador? De dar continuidade à descendência e o legado do falecido. E daí Noemi se encontra naquela situação em uma terra estranha, ela não estava na terra dela, sem propriedade, com 2 noras, então ela resolve voltar para a terra dela. E o que ela fala para as noras? Ela fala, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Voltem para a casa dos pais de vocês, casem novamente e assim vocês podem construir outra família, porque mesmo se eu me casasse hoje e tivesse outro filho,
Esse filho não teria condições de casar com vocês. Que vida que eu tenho para dar para vocês? Vão embora. Orfa, depois de muita insistência de Noemi, e o texto fala que chorando, ela foi embora. E Ruth decide permanecer, e daí vem o texto: aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Sabe qual que é a diferença de Ruth? É que Ruth, ela tinha uma aliança. O que te leva a permanecer, meu irmão, meu querido, olha aqui para mim. Não é a modinha, não. Não é o que eu acho ou o que eu deixo de achar. É a aliança que você tem. E você tem aliança com quem? Com quem você está fazendo aliança? Qual que é a dificuldade que tem batido à sua porta? O que o Espírito Santo tem revelado a você? Quais as áreas que Ele tem te revelado? E sabe o que mais me impressiona? É que a área que as pessoas são mais vulneráveis e é a área que o diabo tem mais atingido, sabe qual é? A família. É pai contra filho, filho contra pai. Ah, porque é muito problema. Ah, porque é muita dificuldade. Quem disse que não ia ter dificuldade? Que não ia ter problema? Quem disse que ia ser fácil? Sabe aquela história, se fosse fácil, todo mundo faria? É tipo isso que você tem que aplicar. Ah, mas não dá, meu Deus, é muita tribulação. Vou parar, vou desistir, não dou conta mais dessa vida. E sabe o que é que faz? Isso é porque talvez você não analisou a sua aliança. Porque a sua aliança é isso que vai fazer você permanecer. Tem gente que desiste do trabalho. Ah, não, esse meu chefe é muito chato. Esse ambiente, assim, eu não me sinto bem. Eu vou sair do meu serviço. Vou sair do meu trabalho. Aí tem gente que chega assim, pastora, saí do meu trabalho. Me livrei daquele serviço. Ah, é, irmão? Pois é, agora eu estou orando para Deus abrir uma nova porta. Oi? Você é um tolo. Você é uma tola. Porque você deveria sair quando Deus tivesse te mostrado a outra porta. Porque agora você fica aí em casa, obrigando a Deus, querendo que Deus faça as coisas no seu tempo e não no tempo dele. Quando na verdade a decisão de sair foi sua. Tem gente que já se acostumou a receber seguro-desemprego, que passou o tempo de receber seguro-desemprego, pede demissão, ou faz acordo para ser demitido. Porque, não sei se é isso que eu quero. Se você não sabe, permaneça até que Deus mande, vá. Mude. A sua direção não tem que ser por A ou B, a sua direção tem que ser uma direção divina, tem que ser uma direção, você tem que ser instruído é por Deus, você tem que ser guiado é por Ele, e não pelo que você acha ou o que você deixa de achar. E aí depois você fica aí, apressando Deus, querendo que Ele resolva a lambança que foi você mesmo que fez. Deus abre a porta e você mesmo com as suas duas mãos vai lá e fecha. É ou não é? E essa é uma tendência nossa, do ser humano, de desistir quando está na frente dos problemas. O versículo 16 diz: Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e não te acompanhe mais. Todo grande propósito de Deus para a sua vida, ele vai gerar dificuldade, ele vai gerar desafios. Circunstâncias e inimigos se levantarão diante de você. Mas não desista diante dessas dificuldades. José não desistiu quando ele foi vendido e lançado no poço. Moisés não desistiu depois de ter saído do Egito e chegar na frente do mar fechado. Davi não desistiu quando ele chegou. Meu Deus, olha o tamanho desse gigante. Partiu, estou voltando. Foi assim que Davi fez?
Gente, Moisés, olha o exemplo de Moisés. Moisés estava lá na dele, Deus foi lá, né? Falar com Moisés, vai lá e fala com o faraó para libertar o meu povo. Moisés falou, ele é Deus. Fez tudo. É só eu chegar lá, falar com o faraó, estou indo. Chegou lá, falou com o faraó, e o que o faraó falou? O que aconteceu para que Moisés conseguisse tirar o povo? 10 pragas. E sabe o que é mais interessante? Que Êxodo 7,13 diz, porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha falado. Moisés achou que ia ser fácil, ele ia só chegar lá e falar, Faraó, é o seguinte, Deus mandou você libertar o povo dele para ir adorar. Libera aí. Vamos lá, galera, filha de Ana, vamos indo. E uma coisa mais interessante é que o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó. Lá no Êxodo 10:1 fala assim, depois disse o Senhor a Moisés, vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos. Nem sempre é o diabo que se levanta, às vezes é o próprio Deus estreitando o caminho, mas as pessoas elas têm uma tendência tão grande de dar o ibope para o diabo, que se esquece de ver aquilo que Deus está falando. Porque o diabo tem tentado contra a minha vida. Que Deus é esse que você serve? Está na hora de rever. Você serve a Deus, aquele que fez, Ele é o dono de tudo, é o rei dos reis. E você não tem que ficar se rebaixando para o diabo. O diabo tenta contra a nossa vida? Tenta. Mas ele está ao nosso derredor e não ao nosso redor. Ele não pode ter nenhuma legalidade contra a sua vida, a não ser que você esteja dando legalidade para o diabo agir na sua vida. Mas caso você não esteja dando, e se você estiver, pare de dar legalidade para o diabo na sua vida. Você não tem que se ficar preocupando com o que o diabo faz ou ele deixa de fazer, não. Você tem que estar preocupado com as promessas que Deus te fez. Você tem que estar mais preocupado em ter intimidade com Deus para ouvir quando Ele falar, permaneça. Não saia. Não desista. E se você está aqui hoje, se você está aqui nos ouvindo pela internet, é porque Deus tem essa palavra para você. E é importante a gente lembrar que tudo tem um propósito. Gente, propósito é a coisa mais linda da vida, entender qual que é o nosso propósito, qual que é o propósito que Deus tem para a nossa vida, por que você está andando, por que você está indo para o lado A ou lado B, qual que é o propósito disso tudo. O propósito, ele nos direciona. E como que eu vou saber, pastora, qual que é o propósito de Deus? Só sabe o propósito quem permanece até o final. Quem desiste no meio do caminho não vai descobrir. Não vou ser eu que vou te contar. Vai ser Deus quando você alcançar. E tem gente que fica assim, ai meu Deus do céu, que eu falei na mensagem passada, qual que é o propósito? Qual que é o propósito? Vai. Se Deus está direcionando, vai. Viva a história e o propósito que Deus tem para a sua vida. Quando uma grande dificuldade aparece, o grande livramento já está programado. Pode ter certeza. Deus não fica lá jogando dado, não. Para você. Igual no Catan. Não sei quem joga Catan, né? Deixa eu ver. Qual casa que vai cair aqui? Não, gente. Meu Deus, será que vocês acham que Deus está lá? Deixa eu jogar o dado aqui. Deixa eu ver para qual... Não, Ozeni. Emanuel. Ele já tem tudo preparado. Para você permanecer e chegar no seu destino final, não desista por medo. O medo não é um motivo para parar. O versículo 11:12 diz, disse porém Noemi, voltem minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido. Mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite,
e depois desse a luz a filhos. Noemi, ela sabia qual que era o futuro que tinha para ela. Qual que era o futuro que tinha para as noras dela. E Ruth, mesmo diante do medo, não desiste. O que ela responde? Não insista comigo que te deixe. Acabou. Então, Noemi falou, então tá bom, se está comigo, vamos junto. E sabe o que é incrível quando a gente fala de medo? Não é que você não possa sentir medo. O que você não pode deixar é que ser guiado e conduzido pelo medo. Existem duas diferenças. Que as suas ações, elas não sejam traçadas pelo medo. Você vai ter medo? Vai. O medo, ele é até bom para que a gente não entre em algumas coisas. Até é uma defesa. Mas isso não pode te paralisar. O medo, ele é um espírito paralisante. E o que segundo Timóteo 1:7 diz: pois Deus não deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Talvez nós temos medo do futuro. Ai, meu Deus, será se eu vou ter saúde? Será como é que vai estar a minha família? Será se vai vir essa vacina? Não vai? Será se eu vou conseguir, meu Deus, me vacinar? Aí tem aqueles, eu não quero essa vacina, eu não vou me vacinar. Vacino, não vacino. Qual que é a melhor vacina? Volta às aulas ou não volta? Misericórdia para as mães. Orem pelas mães, em nome de Jesus. Que tem filho pequeno. Amém, igreja? Em nome de Jesus, né? Volta ou não volta essas aulas? Usa máscara ou não usa? Vai acabar essa pandemia esse ano ou vai acabar ano que vem? Jeremias 29:11 vem para tirar essa ansiedade, esse medo excessivo de você. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Qual é a área da sua vida que o Espírito Santo de Deus está te revelando hoje? É ficar, é resistir, é lutar, é vencer, é reconstruir. O medo não é motivo para você parar, permaneça. Desistir não é opção. Se você tiver o desistir como opção, vai ser a sua primeira opção, porque ela é mais fácil. É muito mais fácil do que encarar, é mais fácil do que permanecer. Então o medo, ele tem que sair entre as suas opções. Para permanecer e chegar no seu destino final, busque a direção de Deus. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Meu Deus do céu, que declaração extraordinária de Ruth. Ela assumiu um compromisso não só com Noemi, ela assumiu um compromisso com Deus. Quando o nosso coração está comprometido com Deus, nós não desistimos. Então busque a direção de Deus. O seu coração está comprometido com o Senhor? Pare e pensa sobre isso. Muitas vezes, as nossas decisões, elas não vão parecer lógicas. E vai ser até fora do comum. Peça direcionamento do Espírito Santo. O Espírito Santo está aí para te ajudar, para te auxiliar. Olha o que Salmos diz, eu vou te aconselhar. Deus fala isso para você. Use. Acesse mais a Deus. Manda um direct para Ele. Às vezes nós não sabemos porque nós não falamos com Deus. Ele deseja que você tenha aquilo que Ele preparou para você. Salmos 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Deus quer que você pare de correr atrás de coisas que só fazem sentido para você. Ele deseja que você deseje o que Ele tem para você. Por isso, nós temos que ter intimidade com a palavra de Deus.
Muitas pessoas estão se deixando serem conduzidas pelo que profeta A ou profeta B tem falado. E nesse tempo de internet, que a internet é uma bênção, meus irmãos, você tem que ser dirigido pela palavra de Deus. Você tem que ter intimidade, você tem que meditar dia e noite na palavra de Deus. A sua direção divina você vai encontrar na palavra de Deus. Tudo na vida de Ruth mudou porque ela decidiu ficar. Quando tudo justificaria, ela desistir e partir. Para você permanecer e chegar no seu destino final, ouça bons conselhos. O capítulo 3, versículo 1 e 3 diz: certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Lembra que lá no começo eu comentei com você sobre o resgatador, que precisaria ser um parente próximo? E sabe o que Ruth fazia? Ela ia para a colheita e ficava pegando o resto que caía. Porque elas não tinham nada. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Boaz, ele era um parente próximo. E Deus direcionou para que elas fossem para aquela lavoura. E quando Boaz olha para Ruth e fala: não, é muita areia para o meu caminhão, eu já sou avançado de idade. Mas o próprio Deus move o coração de Boaz. Então, Boaz, ele resgata Ruth e se casa com ela. Daí você pensa, mas o que tem a ver a história de Ruth? O que tem a ver eu me declarar para minha sogra? É a história dela, não é minha história, eu quero viver as minhas próprias experiências. Gente, tem muito a ver a história de Ruth com a sua vida. A história de Ruth tem tudo a ver com a sua história. Boaz e Ruth têm um filho chamado Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. De Davi vem quem? Jesus, que transformou a sua história. Que transformou a minha e a sua realidade. Porque um dia Ruth, ela escolheu permanecer, ela entrou na genealogia do Messias. Tem tudo a ver. Uma moabita, nem judia era, nem hebreia. Mas quem disse que Deus está interessado no lugar onde você nasceu ou de onde você veio? Ele está interessado no seu coração, é no hoje. É na aliança que você está decidindo fazer com Ele. É na decisão de permanecer e não desistir. É na decisão de ficar. É na decisão de não deixar o medo te paralisar. De não desistir frente às dificuldades. O teu Deus será o meu Deus. Que incrível. Ruth tinha uma aliança com Noemi e com o Deus de Noemi. Do momento mais difícil dela, perdeu o sogro, perdeu o marido. Da escolha dela de permanecer, Deus coloca ela na genealogia do Messias por conta da aliança. E o diabo, Satanás, o capiroto, não sei o nome que você dá, o inimigo das nossas almas, ele quer dizer para você que a tua vida não tem relevância. Que ninguém vai perceber se você permaneceu ou se você foi embora. Mas isso é mentira. Ah, pastora, mas você não sabe nem qual é o meu nome. Você passou por mim no supermercado e nem me cumprimentou. O pastor nem sabe qual que é o meu nome. Ei, deixa eu te falar. Eu não preciso saber o seu nome. Mas Deus sabe o seu nome.
está escrito na palma da mão dele. Você não tem que ficar preocupado com o que A ou B pensa, mas o que Deus pensa. Isaías 49:16. Veja, eu gravei você nas palmas da minha mão. Gente, isso é incrível. Você é relevante onde você está, independente de quem sabe o seu nome ou não, porque Deus sabe o teu nome, Deus sabe da sua relevância. Não pare, permaneça. Não desista da sua família. Não desista do seu casamento. Tem gente desistindo do casamento antes mesmo até de casar. Não desista do seu filho. Filho, não desista do seu pai. Ah, mas é meu pai, ele que tem autoridade sobre mim. É ele que tem que fazer isso ou aquilo. Ei, deixa eu te falar. Seu pai conhece a Cristo? Ele teve a experiência que você teve com Deus? O que você conhece, o que você recebeu que o seu pai não recebeu? Para com esse orgulho de achar que é obrigação, que o peso está sobre só seu pai. Você como filho também tem responsabilidade sobre seu pai. Muda o seu posicionamento, que Deus vai mudar a história de vocês. Quantas famílias, quantas histórias foram mudadas quando um filho mudou o posicionamento? Não desista do seu trabalho até que Deus te direcione a algo novo. Se está difícil, faça o seu melhor. Faça o que Colossenses 3:23 diz. E tudo o que fizer, faça de todo o seu coração e para o Senhor. Seja o melhor. Faça o seu melhor. Seja extraordinário. Até que Deus mande, vá. Se não, permaneça. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Jesus é a raiz de Davi. Então, se você se sente tentado a ir embora, a desistir, eu quero te falar uma coisa. Deus te ama tanto, 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 que te trouxe hoje aqui, que te direcionou para estar assistindo essa mensagem pela internet. Ele te trouxe aqui para que você não erre, para que você acerte segundo a vontade dele. Você não sabe o que Deus pode fazer se você tiver coragem de ficar. 1 Coríntios 2:9 diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Mais importante do que começar bem é terminar bem. É chegar no seu destino final bem. Então, não desista. Vá até o fim. Permaneça. Fique não onde você quer. Não onde está confortável para você. Mas fique onde Deus deseja. Porque ali você será abençoado e próspero. Fique em pé, igreja. Deus falou com você, eu sei que Deus falou. Eu sei que Deus tem te mostrado qual que é a área que você tem que permanecer, que você precisa permanecer para você vencer. Para você vencer seus próprios desafios, os seus limites. Não desista por medo ou dificuldade. Busque a direção de Deus, busque a direção divina, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus.